Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 6 de junho de 2024. Agora, por volta de 6 horas e 51 minutos, dia frio em São Paulo, nesta quinta-feira, sujeito a neblina e por volta de 15 graus. O canal já está monetizado, já temos um membro. Quero saudar aqui o Eliezer Moreira, muito bem-vindo, nosso membro. Haverá conteúdos exclusivos para os membros, provavelmente um conteúdo semanal. Fiquem atentos também para os shorts, que são pequenos vídeos de um caráter mais breve, sempre com assunto instigante, com um certo humor, e além dos vídeos normais que procuro fazer diariamente, um vídeo aí na ordem de 20 a 30 minutos. Hoje eu quero abordar um assunto de extrema relevância para o equilíbrio e a geopolítica mundial: a guerra comercial e tecnológica dos Estados Unidos contra a China. Então vamos lá. Primeira parte do vídeo. O governo americano tem feito uma série de acusações e sanções a empresas chinesas. Ele tenta atrasar ao máximo o desenvolvimento da economia chinesa, sobretudo através de um item que a China ainda não alcançou um completo domínio tecnológico, o famoso chip, que nós usamos aqui no nosso celular, no notebook, numa infinidade de produtos. O chip, o semicondutor, fundamental para alimentar a imensa indústria tecnológica chinesa e também mundial. A China tem dobrado a aposta, faz um esforço aí muito grande para a sua indústria nacional se sofisticar nesse segmento estratégico. É bom dizer que a China já ultrapassou os Estados Unidos no número de patentes de invenções, ou seja, ela já avança sobre a águia no setor tecnológico, né? Uma empresa local da China, a Nuclei Systems, ela criou um projeto para driblar as, as enormes restrições americanas, usando a própria tecnologia americana. Pessoal, uma coisa importante: o ser humano ele aprende por imitação. Todo mundo aprende a falar, a andar, né, a se expressar imitando os adultos. Isso, inclusive, é uma teoria pedagógica, né? A teoria da imitação, do aprendizado por imitação. Foi estudada por Platão, por Aristóteles, por grandes cérebros, por grandes intelectos. Então, quando o pessoal acusa a China de copiar, eu acho assim, na verdade, ela deveria ser elogiada por isso, né? Por copiar aquilo que é bom, né? Copiar aquilo que é bom não é um defeito, né? Na verdade, é uma qualidade, né? A Nuclei, que é essa empresa, então voltando aqui, fiz essa pequena observação, né? A Nuclei propôs um programa para formar um consórcio de empresas chinesas para investir na arquitetura de chips. Tem um nome técnico aí, RISC-V, RISC-V, que é uma tecnologia que a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, criou. Na verdade, permite que qualquer pessoa implementar, modificar e distribuir projetos de modelagem, de arquitetura de chips. Mais ou menos como quando você usa um software livre, né? É uma tecnologia, portanto, livre e aberta. E ele é muito popular aí, né? Nos campos de tecnologia, né? Para servidores de alto desempenho. Por exemplo, o sistema Linux, né? Quando ele foi lançado como um sistema aberto para se livrar da camisa de força que era o Windows, né? Da Microsoft, né? E grandes corporações chinesas então participam agora dessas pesquisas aí criadas por essa Universidade de Berkeley. Portanto, os chineses, eles provavelmente, vários chineses devem estudar lá em Berkeley ou estudaram lá em Berkeley. Os americanos têm agora dificultado o acesso às melhores universidades dos Estados Unidos aos chineses, né? Que é um processo aí de chauvinismo mesmo, mesma coisa eles estão fazendo lá na China, né?
por exemplo, estão criando todo tipo de dificuldade para o norte-americano que trabalha em algumas das empresas de ponta da China. Inclusive, em alguns casos, eles ameaçam até que o indivíduo perde a cidadania americana, ou green card, se ele permanecer trabalhando aí para a China. A coisa está nesse nível, pessoal. Está no nível aí da pirataria já. Enfim, está no nível assim já da segurança nacional dos Estados Unidos, né? E assim, e as corporações chinesas então participam dessas pesquisas, né, para criar aí uma arquitetura de chips, né, baseado em software livre e criam aplicações, né? Por exemplo, o sistema operacional Harmony da Huawei. Huawei. Esses projetos, né, como o RISC-V, podem acelerar a autossuficiência da China, né, na área de semicondutor, né? Então é uma coisa que preocupa muito, né, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? Do ponto de vista jurídico, como ela é um software livre, ela não pode ser sancionada, né, pelo governo americano, porque ela está envolvida num programa que envolve o próprio governo americano. Quer dizer, então ele promove um software livre e depois ele vai sancionar alguém porque usou aquele software livre. Ele não pode fazer isso, né? Então, do ponto de vista jurídico, é um software livre que pode ser utilizado por quem é capaz de usar esse tipo de modelagem, né, de arquitetura de chip, né? Bom, o outro lado da questão é que o Jensen Huang é o CEO, que é o mais alto executivo da NVIDIA, né? Ele é um taiwanês naturalizado americano, né? Então ele levantou aí a questão da proibição da venda de chips para a China. Os Estados Unidos estão fazendo tudo para impedir a China de comprar os chips da ilha de Taiwan, né? Ele diz o seguinte, ó, se a China não pode comprar dos Estados Unidos, o chinês mesmo vai fazer, né? Ele se adapta, ele vai fazer. Os Estados Unidos precisam ter cuidado, né? A China é um mercado muito importante para a indústria tecnológica. Se ela for privada aí do mercado chinês, né? Os chips, né? Ele vai dizer, ó, não existe uma outra China, existe só uma China, né? Então você vai privar Taiwan de fornecer chips para o imenso mercado chinês. Então os Estados Unidos apostam nessa divisão, nessa luta, né? Ele tem interesse em impedir que a China possa comprar os chips da própria ilha de Taiwan, né? Sobre a lei do chip americano, o Jensen Huang, aí da NVIDIA, ele diz que as fábricas locais podem ser construídas e mesmo trazidas de Taiwan para os Estados Unidos. Ó. Então ele diz o seguinte, ó, nós podemos teoricamente produzir chips fora de Taiwan. É possível, mas o mercado chinês não pode ser substituído. Isso é impossível. Para que lado a história vai avançar? Ele diz o seguinte, se a indústria americana precisa de 1/3 a menos de capacidade, porque ela vai perder o mercado chinês, né? Ninguém vai precisar de fábricas, né? Nós vamos acabar nadando em fábricas. Quer dizer, tá dizendo assim, como é fácil nós fazermos aqui na China ou no próprio Estados Unidos os chips de que nós necessitamos, né? A secretária do Comércio americana, Gina Raimondo, essa aí é estadunidense mesmo, hein? Reclama então da Nvidia de ter de mudar as regras toda vez que a Nvidia adota um produto alternativo para a China. A empresa não produz nenhum chip em terras americanas, né, ainda, né? A maior preocupação da Nvidia, então, que é uma gigante, né, do setor da tecnologia de chips, né, são os chips de inteligência artificial desenvolvidos pela Huawei, fabricados pela SMIC, né? Bom, esse mundo das siglas aí apenas para lançar alguma luz nessa questão, né? Porque aí é uma briga de gigantes de alta tecnologia, né? Brigando aí pelo mercado de chips. O americano tenta vetar ao máximo, né? Inclusive jogando baixo, com golpe baixo, agora já está na golpe baixo explícito, né? E a China também sabe se defender, né? Em outubro aí de 2022, né, o presidente Biden, né, anunciou uma série de controles aí de exportação sem precedentes. Então ele passou a impedir as empresas chinesas de comprar os chips mais avançados, né?
obrigando, inclusive, né, que a China usasse a tecnologia dos Estados Unidos, por exemplo, que inclui aí os equipamentos para a fabricação de chips. E aí a mídia americana ela se gabou, né, de que a indústria global de semicondutores era quase inteiramente dependente dos Estados Unidos e seus aliados, por exemplo, Taiwan, né? Os americanos já estavam vendendo que ganharam até a guerra tecnológica dos chips contra a China. E o Ocidente, então, intensificou ao máximo seus esforços, né, para remodelar aí o fornecimento dos chips. Veja, o Japão ele entra como uma alternativa, né, o Japão como uma potência também de semicondutores. Veja, o Japão tem 7 grandes fabricantes, hein, de chips e que recebe subsídios do Estado, do governo japonês, né? E o Japão, então, fez uma lei lá de segurança nacional, ó, e também em 2022, de que os semicondutores são um produto essencial para a vida, né? Enfim, é uma coisa que você não consegue viver sem isso, né? Os subsídios aí de mais de 1,3 trilhão de ienes, que é a moeda do Japão, para os fabricantes estrangeiros, hein? E isso inclui também uma política de, vamos dizer, uma detente aí, uma política de facilitar, vamos dizer, o intercâmbio entre o Japão e a Coreia do Sul, né, já que eles são fortes competidores, ó. Então ele está disposto a entrar em concordância aí com a Coreia do Sul para atender os interesses também dos americanos, né? E o Japão também tem um problema lá, né, da mão de obra especializada, né? Hoje em dia, esse pessoal briga à tapa, né, pelos melhores engenheiros do setor, né? Bom, continuando, veja só, a Huawei, após 4 anos, depois que o Trump proibiu, olha, ele proibiu para as empresas americanas de vender os chips mais avançados que a Huawei vinha comprando, né? Então, a Huawei ela já tinha passado globalmente a Apple em vendas de aparelhos celulares, né? Aliás, ela já ultrapassou a Apple, né? Uma outra fabricante chinesa aí, a SMIC, ela já produz em massa, né, os chips, veja só, é uma fabricante chinesa, os chips da classe 7 nanômetros. 7 nanômetros, que é bem pequeno, hein? É bem pequeno, que era considerado impossível a China conseguir esse grau de tecnologia. Isso estou falando de 2023, né? Segundo a Reuters aí, a Huawei ela vai ser capaz de adquirir chips do segmento 5G, onde ela é líder mundial do 5G, né, usando suas próprias ferramentas do design de semicondutores. E também os chips aí da SMIC, no próprio mercado chinês. Quer dizer, eles estão chegando muito perto da qualidade lá que só Taiwan consegue produzir, que é o menor de todos, que é o de 3 nanômetros. Meu, é um negócio assim, que é do tamanho de um vírus, né? Bom, mas enfim, a questão da diminuição é para ocupar menos espaço. Daí a qualidade dos nossos celulares, né? Bom, as contramedidas chinesas aí, em função das sanções americanas, já começaram a vir no meados do ano passado. Ó. Então, assim, primeiro vieram as sanções agora da China contra a empresa de fabricante de chips americano. Então, agora a China também está praticando sanções, veja, contra a Micron Technology. E depois a China deu um golpe aí, forte nos Estados Unidos, um golpe quase que devastador, ao proibir a exportação de terras raras. Esse segmento importantíssimo aí da tabela periódica dos elementos, o galho e o germânio, são cruciais para a indústria mundial da fabricação de chips eletrônicos. Se a China não vender o galho e o germânio para os Estados Unidos vai ter problemas para continuar a dominar o mercado de chips, né? A China jogou aí um trunfo na guerra dos chips. Um especialista americano, o Thomas Pauken, em julho de 2023, meados do ano passado, ele disse: "Eu não sei por que é que esses países pensaram que podiam atacar a China.
e depois não serem atingidos. Veja, pessoal, assista os filmes do Bruce Lee, né? O Bruce Lee, no final daquele filme, um dos filmes do Bruce Lee, ele dá uma surra no Chuck Norris. Era o campeão americano de karatê, o Chuck Norris. Quem lançou o Chuck Norris no cinema foi o Bruce Lee, hein? Quem é que era o grande lutador, né? Bom, e ele disse o seguinte, ó, o especialista americano Thomas Pauker: se você não tem acesso às cadeias de suprimentos, por exemplo, as terras raras, que é um tipo de um metal, né, a fim de produzir os seus produtos eletrônicos, você está fora do jogo. Você está nocauteado. E os Estados Unidos sabiam disso. Eles sabiam que eles precisavam ter relações comerciais com a China para sustentar suas próprias fábricas. Quer dizer, mas assim, você falar em cooperação com os Estados Unidos, né, assim, é mais ou menos como você falar com um muro de granito, né? Em vez de tentar encontrar maneiras de cooperar, eles decidiram cooperar ainda menos, né? Eles simplesmente decidiram ir em frente nos ataques incessantes contra a China. Quer dizer, então, a China mostra para ele, ó, sem as terras raras, vocês estão na nossa mão. Aí ele fica mais agressivo ainda, né? A China é a maior refinadora e produtora de terras raras. Ela detém aí 63% da mineração de terras raras no mundo. Quer dizer, mais da metade, né? Sendo que ela processa, ou seja, porque você tem que extrair, né? Indústria primária, extrativista, e você tem que processar, separar a parte que interessa da escória, né? Porque é mineral, né? Então, 85% do processamento e 92% da produção de ímãs, que são usados aí nos nossos celulares, né? De acordo com as informações aí do Serviço Geológico dos Estados Unidos, veja, entre os anos 2017 e 2020, 78% dos metais de terra rara que os Estados Unidos importaram eram procedentes da China. Quer dizer, quase 80%, pessoal. 6% vinha da Estônia, 5% da Malásia e 4% vinha do Japão, ou seja, pequenas quantias da Estônia, Malásia e Japão, e 80% ele importava da China. Então ele vai brigar com a China. Tá? Os Estados Unidos terão que confrontar aí uma série de problemas, né? Veja, 94% do galho é produzido na China, quase 100%. 83% do germânio, 83% é produzido na China, né? E o Pauken aí termina dizendo, ó, sem esses metais, os Estados Unidos não podem fazer praticamente nada, né? Se eles querem continuar essa política de tentar isolar a China, eles vão ficar mais isolados ainda, né? Porque a China tem as terras raras. Vamos dizer, ela não tem o melhor chip, né, que está lá em Taiwan. Os Estados Unidos cerca, né, impede parte do acesso, né, à fabricação dos melhores chips do mundo que são feitos em Taiwan, pela TSMC. Não vou falar sobre isso agora, né? Um mês após o anúncio dessa proibição de exportação, os Estados Unidos enviaram a secretária do Tesouro e o secretário de Estado, o famoso Toninho Blinken, Anthony Blinken, para a China. E aí saiu na mídia ocidental aqui, ó, para não deteriorar ainda mais as relações entre os dois países desnecessariamente, estamos enviando a secretária do Tesouro e o secretário de Estado, Anthony Blinken. Aí vocês sabem, né? Eles chegam lá com aquela pose, né? Com aquele olhar de superioridade, né? Eles olham todo mundo de cima, né? E o chinês é um povo sofisticadíssimo, né? Ele é educadíssimo, né? Ele é altamente diplomático, né? E o cara chega olhando ele por cima, né? Bom, é muita coincidência, né, que essas visitas foram marcadas exatamente após o anúncio das medidas sobre as terras raras, né? Bom, aí no final de setembro de 2023, as ações da melhor empresa de chips do mundo, que é a TSMC em Taiwan, né, a famosa ilha, as ações da TSMC despencaram, né? Os investidores, né, se desfizeram aí do equivalente a quase 2 bilhões de dólares em apenas uma semana.
Foi uma verdadeira debandada aí de fundos internacionais e que levou, inclusive, à depreciação da moeda lá de Taiwan, né? Alguns motivos levaram a essa situação, né? Primeiro, a retração do consumo global de produtos eletrônicos, a redução da projeção de uma demanda explosiva de chips para empresas de inteligência artificial. Vamos tentar entender. O Ministério de Taiwan divulgou que as encomendas externas para a produção na ilha vêm tendo uma queda constante nas encomendas nos últimos 12 meses, ou seja, faz um ano que está diminuindo drasticamente as encomendas da venda dos famosos chips de 3 nanômetros. Um fator que estaria pressionando as ações da TSMC para baixo é, agora veja, o retorno da Huawei com os chips de 7 nanômetros, desenvolvidos e fabricados dentro da China, não em Taiwan, mas na China, e que deve retomar uma parte do mercado local, né, tomado aí por empresas estrangeiras. Então, um cenário negativo aí para a TSMC, né, e vai sendo acompanhado aí por rumores, né, que a TSMC solicitou aos maiores fornecedores de equipamentos, né, de hardwares, para adiar as entregas. E a produção de chips de 2 nanômetros, os caras estão anunciando que vão fazer um de 2, porque o menor que tem no mundo é o de 3 nanômetros. Só a TSMC tem essa tecnologia. E agora eles dizem que vão fazer o de 2, mas já adiaram para 2026. Talvez eles consigam fazer em 2026, mas eu acho que a China vai fazer antes, né, do que Taiwan. Mas vamos ver, né? Anúncios oficiais de adiamento aí da abertura e produção de novas unidades fabris nos Estados Unidos foram adiadas, né, essas fábricas, né, nos Estados Unidos. A atenção está mais voltada agora para uma nova unidade no Japão, né, que vai iniciar as operações no segundo semestre deste ano, sem os obstáculos regulatórios, sindicais e as sanções americanas, porque o Japão é um país aliado dos Estados Unidos, né? O Morris Chang, ou Zhang Zhongmo, né? O Zhang Zhongmo, que tem 92 anos de idade, hein? Ele foi a público defender que Taiwan resguarde suas 3 vantagens na produção, como a mão de obra altamente qualificada, né, e disposta a trabalhar muitas horas, e fez aí uma crítica indireta aos Estados Unidos, que acusa Taiwan de não respeitar os limites de horário. Veja só, agora vira uma questão trabalhista, né? Uma questão assim de CLT deles, né? Outra vantagem aí é a baixa rotatividade na equipe, quer dizer, uma equipe azeitada, constante, né? E você também tem lá o trem-bala, lá em Taiwan, que liga as 3 fábricas da ilha. Então, as 3 fábricas são ligadas por trem-bala, né? Então, as 3 fábricas trabalham em sincronismo, né? E o Zhang Zhongmo aí tem se esforçado para manter na ilha a pesquisa e fabricação dos semicondutores mais avançados, menores do que 3 nanômetros. Bom, daqui a pouco eles vão fazer um negócio tão pequeno que não vai existir mais, né? Quer dizer, bom, vamos ver. Talvez seja menor do que o elétron, né? Sei lá. Stephen Walt, da Universidade de Harvard, afirma que, mesmo com a nova fábrica no Texas, então eles estão levando uma fábrica para o Texas, né? Não estarão aptos a substituir as capacidades das indústrias de chips de Taiwan nos próximos 10 anos, pelo menos. O cara lá de Harvard, né? Em relação à fábrica no Japão, veja só, não serão produzidos os chips avançados, mas só os mais maduros, vamos dizer assim, de 22 nanômetros e talvez 12 nanômetros. Quer dizer, se você consegue fazer um de 22 nanômetros, você já tá concorrendo, né? Vocês estão vendo como é que é, como que esse negócio é complicado, né? E faz parte aí da estratégia, né? De você fazer os chips no Texas, né? O risco permanente aí de uma invasão de Taiwan pela China. Quer dizer, a China joga também com essa questão dessa estratégia geopolítica aí, na cabeça do americano, eles vão invadir, tomar Taiwan e tomar a fábrica, enfim. Na verdade, eu acho que o chinês ele não trabalha desta forma belicosa, é o cérebro americano que é belicoso, né? Bom,
Então, assim, a gente está no meio de uma Guerra Fria 2.0, né? E tem os dois lados da questão, né? O americano, ele diz ser contra a separação, né, de Taiwan da China. Esse é o que ele fala. Então, o que ele faz é sempre o contrário do que ele fala, né? Mas na prática ele tenta separar a China de Taiwan, né? Tenta separar a tecnologia de ponta de chip de Taiwan das necessidades da China e da fabricação e da alta demanda por esse tipo de tecnologia, né? Do lado chinês, a China se diz contra a separação de Taiwan da China. A Taiwan sempre foi da China, né? Ao mesmo tempo, ela tenta se libertar dessa dependência de uma tecnologia, né, construindo uma cadeia própria e de autossuficiência, né? Made in China 2025, vamos dizer assim. Cada um busca uma estratégia de dissociação diferente que atenda aos seus próprios interesses. Isso é próprio da geopolítica, né? Em qualquer cenário aí de conflito, a indústria de chips de Taiwan, né, seria interrompida imediatamente, se você tiver um conflito real, em qualquer cenário de conflito real, né? Pois vai requerer aí uma enorme quantidade de eletricidade, né, que é fornecida na ilha, veja só, por meio de gás natural liquefeito, né? Quem fornece é a própria China. Seria interrompido por um bloqueio naval. Então, quem supre a eletricidade da ilha, né, das termoelétricas, né, por gás, né, é a própria China, né, que fornece, né. Além disso, as importações aí de produtos químicos e matérias-primas aí de outros países, principalmente do Japão, no caso de um bloqueio naval, seria cortada o fornecimento. Então, seria o fornecimento de gás para energia elétrica, fornecimento de matérias-primas aí de produtos químicos, principalmente do Japão. Ou seja, a ilha pararia de funcionar, ela pararia de produzir os chips, né? Você não precisa bombardear a ilha. Não precisa nada disso. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre a operação militar chinesa em volta da ilha, que ocorreu faz 10 dias, né? Ou seja, como é que o chinês mostra que ele pode bloquear a ilha a hora que ele quiser, né? Continuando, pessoal, ainda temos aqui um pouco de assunto, né? No dia 30 de agosto de 2023, portanto, já na parte final do ano passado aí, foi antecipado o lançamento do smartphone Huawei Mate 60 Pro. Eu me lembro desse dia aí, 30 de agosto de 2023. Foi um verdadeiro pesadelo aí na mídia ocidental, né? Simplesmente no momento que a Gina Raimondo, a secretária de Comércio dos Estados Unidos, responsável pelas sanções americanas, chega para visitar a China. Eles lançam naquele dia o seu smartphone Huawei Mate 60 Pro. Foi uma provocação contundente às dúvidas que ela tinha colocado na capacidade chinesa de produzir chips de 7 nanômetros. Quer dizer, eles lançaram lá o seu smartphone Huawei sem o chip de Taiwan, sem o chip da Apple, entendeu? Vencendo as sanções americanas impostas já há 4 anos em cima da Huawei e também através do controle da TSMC lá na ilha de Taiwan. Nesse evento aí, do lançamento desse smartphone do Huawei, foi um evento aí presidido pela filha do fundador da Huawei. Veja só, ela estava presa no Canadá. Ela foi presa no Canadá. Veja só, uma das proprietárias da Huawei, por ordem dos Estados Unidos. Veja, por que ela foi acusada de desrespeitar as sanções americanas contra o Irã, né? Isso foi até setembro de 2001, né? Os Estados Unidos sancionava o Irã. Veja, a verdade é que a China ela negocia com todo mundo, né? Ela não quer que você seja chinês, ou que você adote o modelo político chinês. Não, ela quer fazer negócio com você. Não importa se você é uma democracia, uma ditadura, uma oligarquia, uma monarquia. A China faz negócio com todo mundo, né? A outra novidade anunciada aí pela filha do fundador da Huawei foi o cancelamento da compatibilidade com os aplicativos Android da Google. Ela não precisa mais do Android da Google, ela pegou o Harmony OS, que é um terceiro sistema operacional independente, né? A exemplo do iOS da Apple.
né, que também é um sistema diferente do Android da Google, né? E daí o Trump proibiu o uso do Android pela Huawei. A Google, na época, foi contra essa proibição. Por quê? Porque a Google já sabia, ela tinha medo que a Huawei desenvolvesse o seu próprio sistema operacional, o Harmony. Pô, ele vai proibir o cara de usar o Android, ele vai criar um outro, pô. Talvez até melhor, né? Quer dizer, o cara da Google enxerga mais longe, né? Bom, então, na verdade, esse sistema operacional, aí o Harmony da Huawei, né? Ele não foi feito simplesmente para concorrer com o Android, né? Mas simplesmente eles precisavam de um sistema operacional feito para o tipo de tecnologia que eles usam lá, né? Que é usado nas telecomunicações do 5G, veja que é um mercado dominado pela Huawei, né? A Huawei é a maior empresa de telecomunicações do mundo, né? E está se transformando também numa empresa de software e também de inteligência artificial, né? E muito disso é por causa das proibições impostas aí pelo senhor Trump, né? Um outro nome de destaque aí na Huawei, que é o He Jingbo, que é um cientista, né? Aliás, ele é o presidente do comitê de cientistas da Huawei e também da subsidiária de chips, a HiSilicon, que é tratada é uma mulher, hein? É tratada como a super mulher que destruiu as sanções dos Estados Unidos após 4 anos no inferno. Nome de destaque da Huawei, a He Jingbo, né? E os Estados Unidos então começou a investigar como é que a China conseguiu este feito, né? Mas sem muito sucesso, né? Pois os chineses são muito discretos, né? Eles não são muito predispostos a dar pistas, né? A ficar vendendo informação, né? A grande surpresa veio logo depois, né? Uns meses depois, quando a consultoria canadense, a Tech Insights, uma referência global em testes de produtos de tecnologia para avanços no setor, tomou um susto. Ela abriu o drive, o Zitai T600. Descobrimos o chip de memória mais avançado do mundo. Veja, esses são os segredos industriais que vazam, né? Veio da Yangtze Memory Technologies Corporation, uma empresa chinesa que fica, acredite, na cidade de Wuhan, num salto tecnológico surpreendente e que havia sido sancionada pelo governo americano em 2022 e chegou até a ameaçar o domínio das empresas ocidentais. Na verdade, é o que a gente chama de memória flash, né? Que é vital aí para a inteligência artificial. Ele tem aí uma memória, aí é uma parte um pouco técnica, né? De 232 camadas de memória, né? E uma maior densidade de bits, né? Que chega a 20 gigas, né? Já construída nesse tipo de memória. E o fato é que a empresa lá de Wuhan tinha investido aí 7 bilhões de dólares, né? Pessoal, assim, eu vou fazer o seguinte, a segunda parte desse vídeo, que ainda já está com 33 minutos, e eu não excedo muito a cada dos 30 minutos. Essa parte mais técnica eu vou deixar para os especialistas do setor. Então vocês estão vendo o tipo de guerra que está sendo travada no mundo hoje, a guerra dos chips, a guerra tecnológica. A guerra não é mais só comercial, né? A China ela aprendeu a fazer praticamente tudo. Primeiro, através do aprendizado, através da imitação, através de copiar. Dentro da política de na natureza nada se cria, tudo se copia. E se você copiar coisas boas, se você aprender a imitar aquilo que é bom, você também vai poder criar aquilo que é bom, né? Nós podemos dizer que a situação atual pode ser vista como uma continuação da Guerra Civil Chinesa e da intervenção de forças externas, né? Quando aquele indivíduo lá, o Chiang Kai-shek, foi se esconder lá naquela ilha, né? E tiranizou a ilha ali enquanto ele viveu, né? Bom, nós estamos estamos numa fase aí que a liderança aí da TSMC, né, com a sua nova tecnologia, talvez de 2 nanômetros, né, vai uma guerra de gigantes aí, né? Os Estados Unidos está entrando com subsídios imensos,
né? E a China também, acredito que não vai ficar atrás nessa disputa. Bom, então vamos em frente. Não nos esqueçamos de que o Brasil tem um projeto para a produção de semicondutores, hein? Quero voltar a este assunto. Pessoal, muito obrigado por sua presença em nosso canal. Não se esqueça de dar um like para o YouTube saber que você esteve aqui, né? Faz um comentário, traga seguidores para o canal, divulgue nas suas redes. Canal de mídia alternativa, mídia independente, de livre expressão e livre comunicação. Obrigado por sua atenção. Maiores descrições aí. Tem também o Pix do canal. Você pode se tornar membro do canal. Até a próxima e fiquem com Deus.